Bom dia para todos vocês. Passando aqui para trazer uma mensagem para todos vocês. Eu estava em oração pedindo uma palavra para o Senhor e o Senhor me falava em as ondas do mar, as tempestades, os ventos contrários. Ele me trazia ao coração grandes ondas, né? E eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E ele me disse: eu vou dar uma palavra para vocês para todo o ano de 2023. E o Senhor falou ao meu coração e com certeza falará ao seu coração. Nós vamos começar lendo Mateus 8, do 23 ao 27, onde diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se de repente os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia! Então nós vemos aqui o que? Uma grande tempestade, né? Ventos contrários chegaram até o barco de Jesus, né? O barco que Jesus estava com os discípulos. E, gente, na nossa vida não é diferente. Os ventos contrários, as tempestades, elas chegam. É inevitável nós não passarmos por divergências, por turbulência, por grandes ondas, por perigos, problemas familiares, na saúde, no trabalho. É inevitável. Mas o que o Senhor fala conosco neste dia? É que por mais que venha ventos na nossa vida, por mais que venha tempestades, o que nós precisamos? Estar alinhados com a vontade do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, né? No percurso que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um caminho para nós, Deus tem um lugar para todos nós, mas nós temos que estar com Ele, alinhados com Ele, no centro da sua vontade. Para quê? Para que Ele acalme, para que Ele dê uma palavra: aquieta-te, e tudo se aquieta nas nossas vidas, né? Deus tem o controle de tudo, né? Ele pode acalmar qualquer tempestade, qualquer tempestade. E nós precisamos andar com Ele. Andar com Deus é andar seguro. Quem tem Deus tem um porto seguro. Deus está sempre pronto para falar: aquieta-te e aquieta-te problema, né? E aquieta-te ondas, aquieta-te ventos, e tudo se aquieta nas nossas vidas. Ele é poderoso para nos dar vitória. Deus é Deus sobre todas as coisas. Então nós precisamos nos alinhar com Ele, andar com Ele, e tudo vai dar certo. Em 2023 nós estaremos seguros quando você tiver Ele de verdade na sua vida, quando você estiver fazendo a vontade dEle. Os discípulos estavam o quê? Com Ele, fazendo a vontade de Jesus, no centro da vontade dEle, porque o que Jesus mais quer de nós, que a gente propague o Evangelho, que a gente tenha mais amor com as pessoas. Estar no centro da vontade de Deus é amar, é proclamar o Evangelho, é trazer as boas novas aonde a gente estiver. Esse é o percurso que Deus tem para cada um de nós. E neste percurso, muitos ventos se levantarão, muitas tempestades,
mas o Senhor nos garantirá a vitória, a proteção. Amém? Em Isaías 36, nos conta a história do rei Ezequias. O rei Ezequias reinava em Jerusalém. E esse rei foi um rei muito bom. A palavra de Deus fala que ele reinou 29 anos, né? E ali estava tudo muito bem. De repente, chega quem? Senaqueribe, né? Senaqueribe já tinha tomado as cidades ali, já tinha invadido a cidade de Judá, e ele estava com um exército muito poderoso, o exército da Síria, né? E ali ele chega ali em Jerusalém para tomar Jerusalém. E ele manda ali o servo dele, Rabisaque, afrontar o rei Ezequias e falar para Ezequias: não tem como, fala aí para as pessoas aí que não tem, Deus não vai fazer nada por eles. Acabou, essa cidade é nossa. Deus não vai poder fazer nada por vocês. Olha só que prepotência. E ele ali afrontando o rei Ezequias, e ali Eliaquim, Sebna e Joá, né? E Ezequias, muito sábio, ele falou: não respondam a essa afronta, fiquem calados. Como diz, Ezequias sabia que ele queria que eles se levantassem. Para quê? Para eles atacarem e acabarem com tudo, tomar Jerusalém ali, né? Mas Ezequias age ali, age aqui, e Ezequias veste pano de saco juntamente com Eliaquim, Sebna e Joá, e eles se humilham na presença do Senhor. E o que acontece? Ezequias vai para a casa do Senhor, e ali ele fala para Eliaquim, Sebna e Joá: vai procurar o profeta Isaías e ver o que Deus fala para ele desta situação. E Ezequias orando aqui no templo, na casa do Senhor, e os servos dele lá em Isaías, buscando uma palavra de Deus. E logo Isaías, né, ora ali a Deus, e Deus fala: assim diz o Senhor, Senaqueribe voltará para sua casa, e eu darei vitória para Jerusalém. Aos olhos naturais era impossível Jerusalém ganhar aquela batalha. Era impossível o rei Ezequias vencer aquela guerra. Mas quando nós buscamos a Deus em qualquer tempestade da nossa vida, Deus vem e nos dá vitória. Ezequias estava passando por uma grande onda, por uma grande tempestade. Ele olhava para todos os lados e não tinha como. Ninguém podia ajudar ele. Mas existe um Deus no céu que vê todas as coisas. E logo, sabe o que Deus fez? A palavra de Deus fala que o anjo de Deus desceu. Às vezes desceu o próprio Deus e matou 185 mil soldados. E logo esse rei Senaqueribe, que mandou afrontar ali o rei Ezequias, o povo de Judá, Deus usa os meios de Deus e faz com que ele volte para a cidade dele. Ele é chamado lá. E sabe o que acontece com Senaqueribe? Os próprios filhos dele mata ele e reina no seu lugar. E assim, gente, é Deus na nossa vida. Deus é um Deus que, por mais que você não veja a solução, Ele pode todas as coisas. E ali, naquela tempestade, Ezequias pôde ver o poder de Deus descendo ali
em Jerusalém, aleluia! E nós também podemos ver esse poder descer na nossa vida. Quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, quando nós oramos, quando nós confiamos, quando nós temos a sabedoria de Ezequias, que não abriu a boca com aquelas afrontas, ele ficou calado, ele resistiu e ele falou para os seus servos: não responda, resista. Então, nós também precisamos de sabedoria para vencer as grandes tempestades que virão em 2023, as grandes ondas. Pensa que tempestade era essa que tinha chegado ao rei Ezequias em Jerusalém? Mas ela não pôde com o grande Deus, que é criador de todas as coisas, que pode todas as coisas. E nada pode com aquele que confia no Senhor. Se você anda com Deus, porque Ezequias, ele andava com Deus, ele estava no centro da vontade de Deus. Eu não falo que ele era um homem 100% perfeito, porque nós não vamos conseguir ser, é difícil. Mas ele estava no centro da vontade de Deus e o próprio Deus, acredito eu, desceu com espada e matou todos os seus adversários. Eu não sei qual é a sua adversidade, eu não sei o que tem se levantado contra você, se é um problema familiar, se é um problema no trabalho, na saúde. Deus te fala hoje. Se humilhe na minha presença, esteja no centro da minha vontade e os seus adversários vão ser todos destruídos, mas nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, né? E nós vemos na vida de Ezequiel, agora nós não estamos falando de Ezequias, nós estamos falando de um homem chamado Ezequiel, um homem que foi chamado ao sacerdócio e foi ungido ao sacerdócio aos 25 anos. E ele iria exercer ali o seu ministério certamente com 30 anos. E Jesus, gente, Deus, ele tem planos para nós. A nossa vida, às vezes nós achamos que vai ser de uma forma e depois é de outra muito diferente. De repente, Ezequiel é levado ali para a Babilônia. E ali, de sacerdote era o quê? O povo falava com ele e ele falava com Deus. E logo depois Deus muda ele de sacerdote para profeta. E Deus começa a falar com Ezequiel e Ezequiel estava ali falando com o povo. E ele estava mostrando com a sua própria vida. Ele estava ensinando o que era tipo um teatro. Ele estava ensinando o que iria acontecer ali com o povo, né? E Deus é assim na nossa vida. Não é nós que escolhemos o que nós vamos ser, né? O que nós vamos fazer. É Deus que determina nas nossas vidas o que Ele quer de nós. E ali Deus determinou para Ezequiel que falasse para o povo que o juízo de Deus viria. O juízo de Deus viria sobre Judá, né? Sobre o povo de Israel. Que eles viessem a mudar, que eles viessem largar as idolatrias, que eles viessem a abandonar aqueles pecados que eles estavam cometendo. Eles viraram as costas para Deus. E Ezequiel estava ali lutando para que aquele povo viesse a mudar, a ser transformado. E assim é nas nossas vidas. Deus quer que a gente vá e fale do juízo de Deus. Jesus está prestes a voltar. Não sabemos o dia nem a hora,
mas ele voltará, né? E o juízo dele virá com ele. Nós ainda estamos na graça. Aqui em Ezequiel ainda não tinha essa graça, Jesus ainda não tinha vindo, mas agora Jesus veio, né? E nós estamos ainda debaixo dessa graça, nós ainda temos a oportunidade de mudar. Deus aí ainda está nos dando chance de arrependimento, de mudança de vida. E nós precisamos proclamar esse Jesus, a volta de Jesus. Nós precisamos pregar o evangelho, né? Nós precisamos falar, Deus, o que o Senhor quer de nós, né? Ali os discípulos atravessaram o mar e Deus tinha um plano, um propósito logo após o mar. Deus tem um plano, um propósito para cada um de nós. Deus conta comigo, Deus conta com você. Deus ama as pessoas e Ele quer ver todos transformados, né? No Salmo 46, do versículo 1, vamos ler somente Salmo 46, do versículo 1 ao 3, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, né? Vamos ler somente até aqui. Então, gente, o que a gente vê? Que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente nas adversidades da nossa vida. Em 2023, nós temos que saber disso, que por mais que venha adversidades, busque a Deus, clame a Deus, assim como Ezequias fez. Ele buscou a Deus, ele se humilhou na presença de Deus, ele foi um homem que andou com Deus. Nós precisamos ser como o rei Ezequias, estar no centro da vontade de Deus, e aí sim Deus será o nosso refúgio, Deus será a nossa fortaleza, socorro bem presente nas adversidades da nossa vida, né? Com Ele, nós não precisamos temer nada. Vai vir circunstância, vai vir ondas, mas Ele é o nosso socorro. Deus é a nossa provisão. A palavra de Deus fala aqui que Ele quebra o arco. Ele não quebra a flecha não, porque com o arco viria mais flechas. Ele quebra o arco. Ele despedaça tudo por amor a nós. Ele é aquele que nos defende, Ele é a nossa fortaleza. Com Deus nós somos inabaláveis. Por mais que venha lutas, por mais que venha adversidades, o Senhor cuidará de cada um dos seus, né? Então vamos nos refugiar em Deus, né? Sabendo que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é aquele que tem cuidado de nós, né? E que por mais que venham circunstâncias adversas na nossa vida, Ele nos garante a vitória, assim como deu vitória ali para o rei Ezequias. Ele dá vitória para qualquer um que está andando com ele e fazendo o que é reto, o que é certo, né? Mas nós precisamos andar com ele, buscar a sabedoria dele para a gente vencer as batalhas da nossa vida, para que ele seja o nosso refúgio e a nossa fortaleza, para que ele venha nos socorrer, né? Não é assim. Tem pessoas que falam assim: Jesus está no meu barco, mas você está no barco dele? Você está andando com ele? Você está obedecendo o chamado dele para a sua vida? Jesus, gente, e o que ele mais quer é nos dar vitória.
mas Ele é o justo juiz, né? Ele atende aquele que está no centro da sua vontade, né? Você vai ver grandes milagres, grandes curas, grandes coisas acontecendo, mas você precisa estar dentro do propósito dele, andando com ele, fazendo o que é reto e correto. E Deus vai cuidar de cada um de nós. E para finalizar, o Salmo 91. Salmo 91 é um salmo que eles falam o salmo da nossa proteção, né? Então ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: o Senhor é meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Então, não há mal que possa prevalecer contra aquele que se refugia em Deus, contra aquele que tem Deus como a sua, a sua regra de vida e de fé. Você anda segundo os preceitos do Senhor, né? Não tem nada que possa prevalecer contra aquele que faz a vontade do Senhor, né? Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, nós andamos sobre a sombra de Deus, sobre a sombra do Altíssimo. Nós estamos protegidos, né? Ele é a nossa esperança. Às vezes nós vemos tanta coisa acontecendo na política, as pessoas não se calam, as pessoas não têm sabedoria. E o que acontece? Deus se afasta, porque eles acham que é na força deles que as coisas vão acontecer. Mas sabe, gente, nós temos que ir para os pés do Senhor, nos humilharmos na presença do Senhor. A igreja do Senhor precisa orar mais. Ah, quantos profetas tem no nosso Brasil. Quantos homens e mulheres verdadeiramente de Deus. Nós precisamos orar mais, buscar mais de Deus. Ali, o rei Ezequias, ele foi consultar o profeta Isaías. O que Deus quer nessa situação? Será que a igreja de Deus está consultando os profetas? Será que elas estão orando, se humilhando na presença do Senhor? A palavra de Deus fala: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Nós não podemos confiar na nossa força, nós temos que confiar em Deus. O mundo, o Brasil precisa confiar mais em Deus, colocar as coisas nas mãos de Deus. Deus é poderoso para nos dar proteção, para mudar qualquer situação, né? Então não precisa ter medo, o anjo de Deus nos guardará e nos dará vitória. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda e os livra. Mas nós precisamos temer a Deus. O mundo, o Brasil não teme a Deus. Eles querem agir com a sua força. Eles não se calam, eles não têm sabedoria. Estão perdendo as batalhas. Mas nós, igreja do Senhor, precisamos nos levantar, orar, buscar de Deus a intervenção de Deus, né, para o nosso Brasil. Orar por tudo, gente, né? E tudo dará certo, né? Então, era esta mensagem que o Senhor tinha para nós, para o ano de 2023. Que andando com Ele, andando no centro da sua vontade, nenhum mal vai prevalecer.
Ele será o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E Ele nos socorrerá em cada divergência, em cada tribulação que nós passarmos. Amém? Deus abençoe o dia de vocês, um lindo dia.